Olá a todos, como estão? Sou a Remédio Silva e hoje o nosso assunto é muito bacana. Você já sofreu de ansiedade? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os sintomas, sobre como nós nos tornamos uma pessoa ansiosa. Nós vamos trazer algumas dicas de como você pode enfrentar, esta questão da ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela existe em todos nós. Todos nós somos um pouco ansiosos, né? Só que tem algumas pessoas que essa questão da ansiedade, ela se torna um transtorno mesmo, um transtorno mental. E aí é preciso ser tratada por especialista. É preciso ser estudado, investigado, porque tem algumas pessoas em que esse processo da ansiedade, ela se dá de forma mais preocupante, né? Mas hoje, todos nós, a correria do dia a dia, pelos estresses, né, pelas nossas preocupações, a gente termina tendo momentos de ansiedade, termina se tornando uma pessoa ansiosa, mas a gente tem como se tratar, a gente tem como resolver, a gente tem como amenizar. E aqui nós vamos trabalhar algumas dicas, vamos trabalhar algumas técnicas que você pode se identificar e pode também estar vendo como conduzir esse seu momento de ansiedade, né? Então a ansiedade é quando a angústia toma de conta das nossas tarefas do dia a dia, das nossas tarefas mais simples do dia a dia, como ir deixar o filho na escola, como irmos para o trabalho, como irmos pegar um ônibus, pegar o metrô. São essas simples coisas que muitas das vezes a angústia, né, ela se torna tão forte que nos atrapalha a desenvolver essas pequenas atividades, né? E aí nós precisamos ter um olhar com mais profundidade a respeito disso. Precisamos estar tratando isso de forma diferenciada. Quando ela passa a ser tratada como um transtorno de ansiedade, ela passa a ser uma síndrome mental, né, séria, que precisa ser tratada. E aí nós precisamos procurar, sim, especialista. Nós precisamos ver como resolvermos essa crise de ansiedade. A crise de ansiedade é um estado psíquico natural, né, da qual nos encontramos às vezes, né, em um perigo eminente e muitas das vezes na vida, uma vida agitada que nós vivemos, e aí a gente se defronta com momentos que é preciso que a gente pare, que a gente dê um basta, que a gente deixe o nosso cérebro repousar, porque o nosso cérebro, ele precisa de manutenção. O nosso cérebro, ele precisa por um momento parar, meditar, repousar, para ele limpar muito das agitações, muito dos estresses, muitas das coisas que a gente passa ao longo do dia, e a gente precisa, e é preciso que o cérebro faça essa limpeza, essa manutenção, né? Porque o nosso corpo, ele é interligado, as nossas células, elas se comunicam, elas são muito inteligentes. Nosso corpo todo é uma máquina, é uma engrenagem. E tudo é vivo dentro do nosso corpo. E eles se comunicam, eles se conversam, eles se falam. E a mente é que manda o comando. E o coração, né, trabalha a vibração, emana as vibrações para o nosso cérebro. E o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Daí a gente precisa tirar um momento para que o nosso cérebro possa relaxar e possa voltar à normalidade. Precisamos ter pensamentos relaxantes, não podemos nos preocupar tanto, nos impressionar tanto, às vezes com problemas financeiros, às vezes como conseguir aquele emprego, às vezes como conseguir pagar a minha casa, como conseguir comprar aquele carro que eu quero tanto. A gente se preocupa tanto e a gente precisa parar um momento e relaxar, porque a nossa vida precisa sim de paradas de meditação, de um recomeço, né, a cada dia. Então nós precisamos ter tudo isso em mente. Aí eu listei aqui, fiz algumas pesquisas e listei aqui alguns sintomas. E olhe, nesse sintoma, com certeza você vai se identificar com uns.
eu fazendo essa pesquisa, tem muito dos sintomas aqui da ansiedade que eu me identifiquei de cara. Então aqui nós podemos citar como os sintomas. Esses sintomas, eles são físicos, psicológicos, né? Porque ele acontece tanto no nosso corpo físico quanto no psicológico, que é na nossa mente, né? Então, um dos primeiros sintomas que você reconhece quando você é uma pessoa ansiosa é a respiração. A pessoa tem uma respiração ofegante, uma falta de ar, é como se alguém estivesse pegando aqui, né? Como se alguém estivesse lhe prendendo aqui a sua respiração, a sua garganta, lhe impedindo de você respirar. Então você começa a ter aquela respiração ofegante com falta de ar. A outra questão é as palpitações e dores no peito. Nossa, eu sentia muito isso. Eu dizia, meu coração está doendo, mas não era só a questão da ansiedade. Aí você começa a ter dores no peito, palpitações, né? Um outro sintoma é a fala agitada, né? A agitação no momento de você falar. Você fala e parece que você está brigando com alguém. Você fala e parece que você está numa briga, né? No meio de uma confusão. Você fala às vezes até uma coisa normal, mas para as pessoas parece que você está falando alterado, brigando, porque a sua fala sai uma fala agitada. A outra questão é a sensação de tremor no corpo. Você fica com tremor sem nenhum sentido. Você não sabe por que você está tremendo daquele jeito, né? Você começa a ficar com o corpo trêmulo. E começa também a questão de roer unha. Gente, isso é horrível. A pessoa rói a unha que fica em sangue mesmo. Roer unha é um dos sinais também da ansiedade. A questão também de perna, braços agitados, você se movimenta muito, você mexe muito com seus braços, com suas pernas. Isso também é um sintoma da pessoa ansiosa, né? Você só fala mexendo os braços e as pernas, né? Tensão nos músculos, você fica com o corpo rígido, você não pode dar um espirro que já dói a musculação aqui do peito, você já fica todo aqui bloqueado, a sua musculação fica toda rígida, você não pode fazer movimento nenhum. Tontura, isso é muito comum também. Uma época eu estava aqui de um jeito que eu estava parada e estava sentindo o mundo rodar ao meu redor. É uma sensação assim horrível, gente. A gente pensa que vai cair. A gente está em pé, tem que se segurar em alguma coisa, senão a gente termina caindo mesmo. A tontura também é um dos sintomas. Enjoo e vômitos. Muitas pessoas que são ansiosas sentem e terminam vomitando, né? Isso são crises, são momentos, né, em que a pessoa está muito estressada. A irritabilidade, isso aqui também é muito presente. A pessoa que é uma pessoa muito ansiosa, não consegue ficar muito de frente a uma luz, toda hora tem que apagar as luzes, ficar no escuro, ou às vezes quando vai sair ao sol, tem que botar um óculos preto bem escuro mesmo, às vezes bota uma blusa, cobre todo o braço, cobre aqui, vai toda coberta para não pegar um pinguinho, um raio de sol. É a irritabilidade. Enxaqueca. Nossa senhora, isso aqui eu sofri muito com enxaqueca. Você fica semana por semana doendo a cabeça e dói a cabeça, dói os olhos, dói tudo. Até os cabelos dói, gente. É horrível. A boca seca também. Tem gente que vive mais com a boca aberta, porque tem a sensação de que a boca está seca a todo momento, a todo tempo. Isso também é um dos sintomas muito, muito nítido da pessoa ansiosa. A insônia. Eu passei muito esses momentos assim difíceis. Às vezes eu ia dormir mais de 3 horas da manhã. Isso é insônia. Você não tem sono de forma nenhuma, né? E termina, muitas das pessoas começam a se drogar tomando remédios para dormir. Tem pessoas que tomam de 3 remédios para poder dormir, né? Quando na verdade o problema é a ansiedade. As preocupações excessivas, né, com tudo ao seu redor. Muitas das vezes a gente se preocupa desnecessariamente, mas quando a pessoa é uma pessoa ansiosa, se preocupa com, como diz o ditado popular, com Deus e o mundo. Todos que estão à sua volta é motivo de preocupação. Tudo é preocupação para a pessoa. A questão também da dificuldade de concentração e foco. A pessoa não consegue.
achar um objetivo, um caminho a seguir, não tem uma meta de vida, não é focada para chegar, para cumprir seus objetivos. No meio do caminho ela desiste e volta. A questão também de... Tem pessoas que são muito ansiosas, que toda hora eles estão vendo que as coisas ruins vão acontecer. A pessoa diz, não vou sair na rua que eu posso ser assaltado. Não, eu não vou no supermercado que pode acontecer um acidente quando eu estiver voltando. Não, eu não vou para uma viagem que eu tenho medo do ônibus cair. Eu não vou ter medo do ônibus virar, de bater numa carreta. A pessoa que está muito ansiosa, ela vê perigo em tudo que ela vai fazer. Aí se torna refém do seu próprio problema e muitas das vezes se isola, né? Se isola sozinha, fica no seu próprio mundinho sem querer botar nem a cara fora. A questão também do desequilíbrio dos pensamentos. A pessoa não tem lógica muitas das vezes. Quando ela está tão ansiosa, ela não sabe muito bem organizar as suas ideias, os seus pensamentos, como é que ela tá vendo as coisas. Ela não tem uma concentração naquilo. Então, existe um desequilíbrio no pensamento. E aí, vocês perguntam, e o que eu devo fazer, né, nesses sintomas? Quando você tiver esses sintomas, você tem que procurar um especialista, pessoas que entendam disso. Aí você tem que procurar um psicoterapeuta, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, que muitas das vezes é preciso você ser tratado com remédio. Ou não, às vezes você pode ser tratado também através de um terapeuta só com receitas naturais, com técnicas, né? Com técnicas terapeutas. E também você pode fazer muitas das coisas, muitos exercícios, que muitas das vezes você consegue conviver, amenizar e viver, né, com esse problema, mas de forma mais leve. E aqui eu pesquisei algumas dicas que pode melhorar, que pode amenizar esse processo da ansiedade. Dica número 1, controle a sua respiração. Respire profundamente. Quando você começar ofegante com a sua respiração, tente se concentrar. Pare, relaxe e respire de forma profunda. E solte. Segunda dica, fique atento aos seus 5 sentidos. Você tem que observar se você está ouvindo bem, cheirando, sentindo o cheiro, que é o olfato, o paladar, se você está sentindo o sabor das coisas, o tato, se você está conseguindo pegar aqui, sentir que está pegando. A visão também, você tem que ter... prestar atenção à sua visão, se não está embaçada, se você está vendo nitidamente as coisas. Os 5 sentidos tem que estar todos conectados e você tem que prestar atenção, fazer um exercício com todos para ver se todos estão funcionando no momento que você está muito ansioso, para você perceber que você está bem, que você pode ter reações, que você pode reagir. Uma outra sugestão aqui, uma outra dica é relaxe os músculos, né? Tente fazer alguns exercícios para que você tenha um corpo leve, saudável, né? Faça um exercício para contrair os músculos. Por exemplo, faça um exercício nos músculos da face. Quando você tiver com os músculos bem rígidos, você pode fazer esse exercício. Enche de ar e solta, ó. Pronto, você vai estar fazendo exercício já dessa parte, da musculatura do rosto, que aí você já pode estar trabalhando a questão da musculatura. A última dica é mude o foco, busque distrair o seu corpo e a sua mente. Quando vier para a sua cabeça, quando você estiver sentindo pensamentos negativos, frustração, medo, sensação de dor, de perigo, de abandono, pense numa coisa leve, pense naquele lugar lindo que você vivia quando você era pequeno, pense naquela pessoa que você ama tanto, pense no abraço. Procure fazer algo que você gosta, que lhe faz bem, que lhe faz feliz. E aí sim, você distrai a sua mente, ao invés de pensar pensamentos negativos e lhe contrair o corpo todo, você pode sim
trazer pensamentos positivos e mudar sua vibração de pensar, seus padrões de pensamento. E com certeza sua mente vai novamente voltar a ter momentos alegres, você vai ter com certeza mais leveza. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. E aí no próximo vídeo nós vamos trazer novamente, continuar falando um pouco da ansiedade, vamos falar sobre a síndrome do pânico. Mas por enquanto eu peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam, dê um joinha, tá bom? E muita gratidão a todos.